Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Então chegamos à nossa 8ª semana de aulas. Lembrando, gente, que essa primeira aula de gramática e a segunda e a terceira, por consequência, serão todas a respeito de exercícios. Então peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 45. Lá nós temos o primeiro exercício, ao qual a gente tem uma imagem que está escrito: desliga a TV e pensa. O enunciado do cartaz traz as formas verbais no imperativo afirmativo. Como ficaria o mesmo enunciado ao mudar o tempo verbal para imperativo negativo? Letra A, não desligai a TV e não pensai. Letra B, não desliga a TV e não pense. Letra C, não desligas a TV e não pensas. Letra D, não desligues a TV e não penses. Ou letra E, não desliga a TV e não pensa. Gente, a que está correta ali é a letra D. Porque, como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente tem que pegar a conjugação de outro modo, né, de outro tempo verbal e trazer então para o imperativo negativo. Sempre lembrando, né, de colocar o não na frente. Número 2. Temos lá. Pode-se dizer que a cidadania é essencialmente consciência de direitos e deveres e exercício da democracia. Direitos civis, como segurança e locomoção, direitos sociais, como trabalho e salário justo, saúde, educação e habitação, etc. Direitos políticos, como liberdade de expressão, de voto, de participação em partidos políticos e sindicatos, etc. Não há cidadania sem democracia. O conceito de cidadania, contudo, é um conceito ambíguo. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecida as primeiras normas para assegurar a liberdade individual e a propriedade, nascia a cidadania como uma conquista liberal. Hoje, o conceito de cidadania é mais complexo. Com a ampliação dos direitos, nasceu também uma concepção mais ampla de cidadania. De um lado, existe uma concepção consumerista de cidadania, direito de defesa do consumidor, e de outro, uma concepção plena, que se manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de novos direitos e na participação direta da população na gestão da vida pública, por meio, por exemplo, da discussão democrática de orçamento. Esta tem sido uma prática sobrecomum, sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na construção de uma democracia participativa, superando os limites da democracia puramente representativa. Ali nós temos a correção gramatical, a coerência e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado fosse substituída por letra A, vem ajudando. B, ajudou. C, ajudaria. D, vinha ajudando. Ou E, pode ajudar. Gente, ajudou já não ajuda mais. Ajudaria? Uma possibilidade. Vinha ajudando, ajudou, mas parou de ajudar. E pode ajudar? Uma possibilidade. Então, a única ali que vai manter exatamente o mesmo sentido é a letra A. A número 3. No trecho, a graça está no fato de que todos agora têm opinião sobre tudo, no 8º parágrafo. O advérbio destacado refere-se a uma circunstância temporal partilhada pelos interlocutores do seguinte modo. Letra A, indefinida e percebida como ponto de referência arbitrário. Letra B, reconhecida como o momento em que ocorre a enunciação. Letra C, admitida como ponto de referência instaurado no próprio texto. Letra D, concebida como um momento virtual externo ao discurso. Aqui então, gente, nós temos na verdade que ela é admitida como uma referência dentro do texto. Ou seja, a correta aqui é a letra C. Página 47 agora. Exercício 1. Com apenas 11 anos, Nadav Duyem parecia condenado ao destino de milhões de jovens mulheres em países muçulmanos.
o casamento arranjado. Mas, contrária à decisão dos pais, ela decidiu fugir de casa para evitar o relance. Gravou um vídeo denunciando a situação, que em apenas 2 dias foi visto por mais de 5,6 milhões de pessoas no YouTube. Mesmo que pouco tempo depois tenha sido questionado como denúncias de que a família da menina já teria recusado a proposta de casamento antes mesmo dela virar uma celebridade, o episódio iniciou um debate sobre a liberdade das mulheres no mundo islâmico. Analisando o emprego do mecanismo linguístico registrado gravou um vídeo denunciando a situação que em apenas 2 dias foi visto por mais de 5,6 milhões de pessoas no YouTube, é verdadeiro dizer-se que, primeiro, o uso da voz passiva verbal constitui um recurso argumentativo quando eu falo que foi visto. Segunda, o autor intencionalmente coloca em evidência o vídeo, deixando as pessoas em segundo plano. Número 3. Estimula a percepção de que a tecnologia exerce influência sobre as pessoas. Aqui, gente, o autor realmente, quando ele usa a voz passiva, né, quando ele fala foi visto, que daí a gente está na voz passiva, nós percebemos então que ele realmente utiliza isso para facilitar na sua argumentação. E, além disso, ele também coloca então em evidência essa questão do vídeo. Então, apenas 1 e 2 são corretas, é a letra A. Número 2. Leia o seguinte texto extraído do livro Nos Andes de Varga Llosa, do escritor Ari Nepomuceno. Contei a ele que o detetive já havia estado observando a cena do crime e coletado material para sua elucidação. Fiz questão de salientar sua recomendação ao criado antes de sair. Você não toca em nada aqui, hein? Se tivéssemos mais indícios, não estaríamos hoje perdidos, como diante de um enigma de impossível solução. Lituma, no princípio, creu que o assassino era alguém da família. Sobre o emprego das formas verbais em destaque, leia as afirmativas. Primeira, está empregado no mais que perfeito do modo indicativo? Não, gente. O estaríamos, na verdade, ele não está no modo mais que perfeito. Número 2. Não toca está empregado no imperativo negativo, mas de modo incorreto, pois deveria ser não toque. Sim, gente, correta. A 2, sim. Terceira, tivéssemos está empregado no pretérito imperfeito do subjuntivo? Sim, gente, porque é algo no passado que ficou no passado, porém a gente não concluiu. Então a terceira está certa. Quarta, havia estado apresenta a conjugação no mais que perfeito composto do modo indicativo e poderia ser substituído sem perda de sentido pela forma estivera. Sim, gente, porque daí seria na forma simples. Número 5. Creu é a forma verbal inexistente, pois o verbo é defectivo. Sim, na verdade, gente, a forma ela existe. Então, aqui que está o erro da 5, que seria eu creio. Então, temos 2, 3 e 4 como corretas, então é a letra C. Próxima ali nós temos o texto Grito. Quadro que fundou o expressionismo nasceu de um ataque de pânico. Edouard Munch nasceu em 1863, mesmo ano em que o Piquenique no Bosque de Manet era exposto no Salão dos Rejeitados, chamando a atenção para um movimento que nem nome tinha ainda. Era o impressionismo, superando séculos de pintura acadêmica. Os impressionistas deixaram o realismo para a fotografia e se focaram no que ela não podia mostrar, as sensações, a parte subjetiva do que se vê. Crescendo durante essa revolução, Munch, que aliás também seria fotógrafo, achava a linguagem dos impressionistas superficial e científica, discreta demais para expressar o que sentia. E ele sentia.
Monge tinha uma história familiar trágica. Perdeu a mãe e a irmã na infância. Teve outra irmã que passou a vida em asilos psiquiátricos. Tornou-se artista sob forte oposição do pai, que morreria quando ele tinha 25 anos e o deixaria na pobreza. O artista sempre viveu na boemia, entre bebedeiras, brigas e romances passageiros, tornando-se amigo do filósofo nihilista Hans Jaeger, que acreditava que o suicídio era a forma máxima de libertação. Fruto de suas obsessões, O Grito não foi o primeiro quadro, mas o que se tornaria mais célebre. A inspiração veio do que parece ter sido um ataque de pânico, que ele escreveu em seu diário pouco mais de um ano antes do quadro. Eu estava andando por um caminho com 2 amigos. O sol estava se pondo, quando, de repente, o sol tornou-se vermelho como sangue. Eu parei, sentindo-me exausto, e me encostei na cerca. Havia sangue e línguas de fogo sobre o fiorde negro e a cidade. Meus amigos continuaram andando e eu fiquei lá, tremendo de ansiedade, e senti um grito infinito atravessando a natureza. Ali nasceria um novo movimento artístico. O Grito seria a pedra fundadora do expressionismo, a principal vanguarda alemã dos anos 1910 aos 1930. Questão 3, então. Observe o que se diz sobre o sintagma, o grito. Primeiro, na referência 1, introduz o referente do quadro. Ali, gente, é onde está marcado ali no terceiro parágrafo. Diz que está falando, introduz referente do quadro. Sim, seria do quadro. Número 2, esse sintagma é retomado indiretamente pelo sintagma a inspiração. Não, gente, a inspiração aí é outra coisa. Terceira, o advérbio ali aponta para o sintagma o grito? Correto. Então temos 1 e 3 como corretas, letra A. Quarta, sobre o advérbio ali, referência a 4, é correto afirmar que indica. Letra A, naquele ato, naquelas circunstâncias, naquela conjuntura. Letra B, um lugar distante da pessoa que fala. C, um lugar diferente do lugar da pessoa que fala. Ou D, ora, aquele momento. Então, gente, nós temos ali nasceria. Ele está falando o quê? Naquele ato, naquela circunstância. Letra A. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de gramática. Até a próxima!